porque talvez as pessoas esqueceram que tem no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez as pessoas não foram à pergunta 628 do Livro dos Espíritos, que fica muito claro quando Kardec pergunta se o Espiritismo se sobreporá a outras crenças. O que ele chama de crença, gente, pelo amor de Deus? Ele está falando de quê das crenças universais? Ele está falando de filosofias, de ciências? Ele está falando de crença. Só que a gente se perde completamente analisando terminologia e não olhando, inclusive, a própria movimentação. E aí, para finalizar mesmo agora, gente, se a gente fala que o espiritismo o espiritismo não faz proselitismo e que nós não estamos preocupados com a quantidade de adeptos, nós estamos completamente contrários ao que o Espírito Erasto falou na Revista Espírita de 1863, em dezembro, que aquele artigo lá que fala dos períodos do espiritismo diz que o grande objetivo do espiritismo é a renovação social e que ele passaria por um período religioso antes dessa renovação social. Como é que faz com renovação social com 1% da população do Brasil? Essa é para você, Humberto, para você continuar aí a minha fala. Me fala como é a renovação social da humanidade com 1% do Brasil, sem qualquer expressão no mundo com bilhões de pessoas. Daí eu acho que a gente está falhando nessa discussão sobre divulgar ou não divulgar a doutrina. Eu quero fazer uma provocação para o Humberto no que o Jaime falou. Mas será que essa tarefa cabe aos espíritas? Somente aos espíritas? Excelente questão. Humberto, seja bem-vindo. Não, hein, mano? Caríssimos, tarde de reflexão, né? Porque esses números, eles deveriam nos despertar do nosso sonho de comodismo, de conveniência e de autossatisfação que virou o movimento espírita, né? Eventos totalmente voltados a chover no molhado, pregar para o convertido. Nós perdemos a capacidade de conversar com o diferente, de conversar com pessoas que não compartilham das nossas crenças ou que nunca ouviram falar o nome de André Luiz ou de Joana de Ângeles, por exemplo. Então, os nossos eventos, nossa literatura, nossa palestra têm se tornado cada vez mais inefetivos. Isso é uma crítica que eu tenho levantado já há 20 anos ao movimento espírita e, inclusive, como especialista em religiões, né? Já digo há pelo menos 15, 20 anos, o movimento espírita ele corre o risco de desaparecer, porque ele faz tudo ao contrário do que qualquer movimento que quer viver e se expandir faz. E aí nós somos obrigados a fazer um elogio aos evangélicos. Os evangélicos que estão comemorando, estão satisfeitíssimos com os resultados do IBGE há 40 anos, né? Eles têm feito exatamente tudo que é correto, né? A minha especialidade acadêmica, científica, é estudar o movimento evangélico, o pensamento protestante, né? Então, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado sobre protestantismo e sobre também a sua relação com a ciência e com a razão. E eles são empolgados, são convictos, eles não dizem para os filhos que eles devem escolher qualquer religião que tanto faz, não são relativistas, por exemplo, não são frouxos em nenhum aspecto fundamental do comportamento, né? Não dizem que a religião não é importante, não dizem que tudo bem ser ateu ou materialista, que não faz diferença nenhuma, né? Dizem que é errado, que é ruim, e a pesquisa científica mostra que é ruim, que é errado. Você tem piores índices, por exemplo, de saúde mental quando você é ateu, tá? Todas as pesquisas de qualidade hoje têm tendido nessa direção, e principalmente, aqui também não é uma crítica ao movimento espírita, mas é um fato, né? Essas comunidades mais abaixo no extrato econômico, elas têm filhos, e as classes médias, onde está bem localizado o movimento espírita, são as faixas da sociedade em que a natalidade tem caído muito rapidamente em todo o planeta, e também no Brasil. Então, por um lado, esse é um fenômeno humano da nossa era, da nossa geração. O pensador que mais entendia, que mais profundamente analisou a consciência e o espírito humano, que foi Hegel, ele vai dizer para nós que há coisas que são simplesmente do tempo, são movimentos de época e que não se explicam
pelos atos, pelas decisões que nós tomamos, mas sim por uma questão estrutural da sociedade. Então, muitos dos sucessos e fracassos de grupos sociais não tem muito a ver com o que a gente escolhe fazer. A gente pode ter acertado muito, errado uma quantidade menor, talvez, do que outros grupos, e, por conta da conjuntura histórica, perdemos força, perdemos capacidade de atração. Agora, o que a gente precisa fazer, urgentemente, é o mea-culpa, e é assumir responsabilidades. Por exemplo, nós, pela primeira vez na história, nós tivemos também evidências de baixa de QI. A inteligência do jovem hoje é menor do que a inteligência da pessoa de 30 ou 40 anos. Pela primeira vez na história, que a inteligência é medida, e não há absolutamente ninguém perguntando o que é que o sistema educacional, ou a cultura, ou a criação do jovem de hoje pode ter a ver com o declínio da inteligência entre essas faixas de 15, 20, 25 anos. Então, da mesma forma, nós precisamos fazer uma autoanálise das nossas instituições, da nossa divulgação, da nossa literatura, né? Quer dizer, quando a gente pensa em Kardec, quando a gente pensa em Leon Denis, tem muitos livros hoje que são vergonhosos e passam por literatura espírita, muitas palestras baseadas no puro achismo, né? Quando Kardec, para não dizer que é a minha opinião, né? Vamos citar aqui uma passagem, né, do mestre, onde ele diz na Revista Espírita justamente o seguinte, de 1863, o espiritismo precisa, sem reserva, se lançar na corrente do pensamento humano. O espiritismo precisa conversar com a sociedade. A literatura espírita não pode ser autocentrada, não pode ser uma literatura puramente autística, em que o sujeito só cita outros livros espíritas. Ele tem que ser capaz de dialogar com o conhecimento, com a ciência, com a filosofia humana, com a realidade humana, com a história, né? A palestra espírita tem que estar bem assentada no debate contemporâneo, para que o pensamento espírita, que é vigoroso, que é lógico, que é real, que está ligado aos fatos da vida. Nós temos hoje pesquisa científica mostrando, evidenciando mediunidade, memórias de vidas passadas, experiência de quase morte. A gente precisa falar francamente e não timidamente com as pessoas que nós temos argumentos lógicos, racionais, temos fatos, mas ao invés de enfatizar isso, a gente apresenta como crença. E apresentamos, como modernos que nós somos, como uma crença relativa. Acredita quem quiser. Quem não quiser, faça o que você preferir, né? Essa falta de convicção, ela tem nos causado dano há 30, 40 anos. Nós assumimos a capa, né, como extrato superior da sociedade, em termos de formação, em termos de economia, assumimos a capa desse ar liberal um pouco descompromissado da sociedade moderna. E a gente precisa resgatar aquelas bases lá de Kardec, de Denis, que a gente já também não lê mais, né? Em que havia uma convicção tremenda, mas também ligada ao fato de que a mediunidade era presente na vida das pessoas, era espiritismo com espíritos, não era espiritismo sem espíritos, e era um espiritismo que olhava para a sociedade e dizia, eu dou resposta para o que está acontecendo com você. Né? Na ciência, na psicologia, na qualquer área. Né? Imagine aí sempre um Leon Denis, né? Além do próprio Kardec, eram pessoas que simplesmente não tinham freio. Né? O que existia, eles entravam naquele jogo, naquele problema de cabeça e davam resposta digna, uma resposta que era envolvente para quem estivesse também escutando. Muito bom, Humberto. A gente não combinou isso, né? O Jaime traz a questão, a importante reflexão sobre o proselitismo, que na verdade a gente não vai se ater a essa palavra. É preciso fazer chegar a doutrina espírita a todos os cantos do mundo. É fazer espiritismo